Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje eu vou falar sobre medicina. Como todos sabem, eu não sou médico. Por isso que nesse vídeo eu vou tratar esse assunto com todo cuidado, né? Me restringindo à minha limitação de conhecimento sobre essa área do conhecimento, tá? E também, evidentemente, que eu vou sempre seguir um raciocínio lógico para obter conclusões plausíveis, corretas, tá bom? O tema de hoje, gente, como de costume, tá na moda e é polêmico, tá? Eu adoro falar sobre esses assuntos assim, desse tipo. Qual é o tema? Por que não há interesse dos laboratórios farmacêuticos em comprovar a eficácia da hidroxicloroquina? Por que eles não têm interesse? Então vamos abordar isso nesse vídeo. Vamos entender por quê. Gente, é o seguinte, os laboratórios farmacêuticos são empresas privadas, ou seja, eles visam lucro, tá? Eles são constituídos não só para cumprir uma função, né, um objetivo de produzir remédios, como também de obter lucro em contrapartida, tá? Então, dessa forma, eles sempre estão de olho no que eles podem ganhar mais, tá? Eles não vão investir milhões, né, em um medicamento que não vai lhes dar retorno financeiro adequado para suprir todo aquele investimento feito nele e poder manter toda a estrutura econômica do laboratório, certo? Então é dessa forma que funcionam as coisas, tá? Um comerciante, ele nunca vende um produto pelo preço de custo, porque senão ele não vai obter lucro, tá? Se ele comprou por X, ele não pode vender por X, ele tem que vender por X mais Y, e esse Y que vai ser o lucro que ele vai ter, e aí que vai poder pagar todos os funcionários, toda a estrutura, né? O aluguel, impostos e tudo mais, e dali ainda ele tirar o lucro para ele, porque também ele não vai trabalhar de graça, não vai montar um negócio para todo mundo ganhar e ele ficar chupando o dedo. Simples assim, né? Ok? Então, falado isso, vamos ao que interessa. Por que não há interesse dos laboratórios farmacêuticos em comprovar a eficácia da hidroxicloroquina? Gente, é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro ponto, todo remédio, ele é patenteado, né? A patente, o que é patente? É um direito pela fabricação, pela criação daquele remédio, tá? Em que geralmente é de 20 anos o tempo de direitos pela patente do remédio. Ou seja, o laboratório que criou o remédio, ele vai ter a exclusividade de fabricar e de comercializar aquele produto por 20 anos, sem concorrência nenhuma. Então, é exclusivo dele. Nenhum outro laboratório pode produzir aquele remédio, tá? Simples assim. Só ele. Por que isso, Daniel? Por que essa exclusividade, esse monopólio, isso não é ruim? Não, gente. Isso é uma forma do Estado, né, do sistema todo, premiar aquele laboratório, aqueles cientistas que descobriram um remédio eficaz contra uma determinada doença. Porque senão ele ia trabalhar em vão. Ele ia se matar de fazer a pesquisa, tudo mais, ia gastar uma fortuna para descobrir um determinado remédio. E aí os outros lá, todo mundo de braços cruzados, só ia ficar esperando para ele terminar de descobrir, para poder depois ir lá e obter a fórmula lá de alguma maneira e reproduzir o remédio e concorrer com ele de uma forma muito mais vantajosa, porque os outros laboratórios não tiveram o custo
de investir na pesquisa de um novo remédio. Então é dessa forma que funciona a coisa, ok? Então por isso que existe 20 anos de garantia, às vezes é um pouquinho mais, alguns anos mais do que 20 anos, tá? Mas geralmente é 20 anos, tá? Quando expira esse prazo de 20 anos, gente, o que ocorre? Esse remédio cai no domínio público, ou seja, qualquer um pode fabricá-lo, desde que tenha a fórmula para produzi-lo, certo? Ou, de alguma forma, consiga descobrir um outro remédio similar, tem uma fórmula parecida, certo? Bom, então falando isso, por que eles não têm interesse? Gente, é o seguinte, a hidroxicloroquina, ela é um remédio que foi criado, né, em 1956. Então ela tem mais ou menos mais de 60 anos que está aí no mercado. É um remédio que foi criado para curar malária, lúpus e artrite reumatoide. Então, esse remédio tem um problema, porque ele não é um problema, é que ele não tinha como prever naquela época que iria existir em 2019 a tal da Covid-19. Simples assim. Então não consta na bula dele e tudo mais. Esse remédio, depois de 20 anos, ele perdeu a sua exclusividade. Então vários laboratórios do mundo produzem esse tipo de medicamento. Então com isso o valor de mercado dele cai lá embaixo. Hoje, para vocês terem ideia, custa em torno de R$60 uma caixinha com 30 comprimidos, tá? O seu concorrente, a ivermectina, né, que é um outro tipo de remédio, custa mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Conforme o laboratório que produza, tá? Já é o Remdesivir. Então esse remédio aí é caríssimo. São milhares de reais o preço dele. Esse remédio é usado para tratamento de AIDS, tá? Dizem que ele resolve o problema da coronavírus, só que ele é muito caro. Ou seja, para esse laboratório aí, vale a pena dizer que a hidroxicloroquina e ivermectina não curam, porque vai fazer com que todo mundo corra para comprar o tal do Remdesivir, ok? Só que o pessoal não está seguindo por esse caminho, está insistindo na hidroxicloroquina e na ivermectina, ok? Dessa forma, minha gente, os laboratórios não vão querer fazer nenhuma pesquisa científica para ver a eficácia da hidroxicloroquina, por vários motivos. Vou citar os principais aqui. Primeiro, a hidroxicloroquina existe há mais de 60 anos, ou seja, ela já é comprovada que ela cura malária, lúpus e artrite. Ponto. Tá? Os efeitos colaterais dela são insignificantes. Tá? Raramente acontece. Tá? Então, tá tranquilo a pessoa que tomar, mesmo que não venha curar a pessoa da Covid-19, não vai causar mal nenhum, tá? Muito raramente isso vai acontecer, tá? Todo remédio tem os seus problemas, mas são raríssimos, é para casos muito específicos, tá? Se alguém lê uma bula de um remédio, um antibiótico, um remédio para dor de cabeça, o que for aí, não toma. Se lê aquilo lá, não toma. O cara vai ficar apavorado. Tanto que muitos médicos falam assim, ó, não leiam a bula, gente. Se ler a bula, você não vai tomar o remédio. Tá? Então, fecha os olhos e coloca o remédio dentro da boca e acabou, se for via oral, né? Tá bom? Então, é dessa forma que funcionam as coisas. Tá? Por quê? Porque a indústria farmacêutica toma todos os cuidados, né? E coloca na bula todos os problemas que pode advir do medicamento. Evidentemente, eles não querem tomar processo judicial. Eles serem
sofrerem penas de indenizar as pessoas em milhões. É simples assim, tá ok? Porque eles querem lucro, eles não querem ter prejuízo. Então eles se secam de todas as, né, de todos os lados para não sofrer nenhum tipo de penalidade. É isso. Então, dessa forma, gente, os laboratórios, eles, sabendo que a hidroxicloroquina existe há mais de 60 anos, eles não têm interesse em fazer a comprovação. Primeiro, se for um laboratório que não tem a hidroxicloroquina como um dos medicamentos produzidos por ela não vai trabalhar para outra, porque não vai ganhar nada a mais. Ele vai simplesmente dizer que aquele remédio tá bom, que cura mesmo, tá? E ela não vai ganhar nada com isso, porque ela não tem o remédio. E se ela tem o remédio, também fazer esse estudo todo para dizer que é comprovado cientificamente, também ela não vai ganhar nada, porque quem comprou vai continuar comprando. E ela não vai ganhar nada a mais do que o concorrente dela, que já tem esse remédio. Porque a hidroxicloroquina, ela não está restrita a 1 ou 2 laboratórios. Tem vários laboratórios que produzem esse remédio, tá? Que a gente não sabe, mas produz. São vários. Então, nenhum deles quer se mexer para comprovar que aquele remédio, que é para malária e tal, né? Pode curar também a pessoa da Covid. Porque o que implica isso? É fazer um investimento milionário, deslocar parte do seu efetivo de pessoal para fazer essa pesquisa, como também, não só jogar muito dinheiro, evidentemente, como também escolher várias pessoas para fazer essa pesquisa dentro da população. Vai ter que selecionar as pessoas. Para umas eles vão dar o remédio, para outras ele vai dar placebo, depois vai fazer em várias etapas, vai dar antes da pessoa estar doente, depois que ela está doente, depois que está, entendeu? Então são várias etapas, depois vão ver quais são os efeitos colaterais, quais são as interações medicamentosas. Bom, é uma pesquisa gigantesca que geralmente são de meses, a maioria das vezes são anos. Enquanto a pandemia vai durar, provavelmente, 1 ano só. Então ele vai gastar um tempo enorme para fazer uma pesquisa maior que o tempo da pandemia, em que ele não vai ganhar nada, se ele já produz o remédio. O que ele vai ganhar? Vai continuar vendendo aquilo que o pessoal já está comprando, correto? Se ele não produzir, como eu falei anteriormente, ele não vai obter nenhum lucro, nada. Se ele já produz, ele vai obter o mesmo lucro. Só que ele teve um custo imenso de fazer a pesquisa, enquanto o concorrente dele não teve esse custo. Entendeu? Então, a questão da comprovação científica nesses casos, por motivos econômicos dos laboratórios, impossibilita que eles tenham esse interesse de fazer essa pesquisa científica da eficácia de um determinado remédio. Porque eles não ganham nada, eles só vão gastar dinheiro, provavelmente para confirmar aquilo que eles já sabem. Eles não precisam fazer toda aquela metodologia para saber, é só perguntar para a pessoa: você tomou? Pá, ok. O médico receitou? Pá, então basta pegar, vamos supor, 10 pessoas, o pessoal já tem noção, não, isso aqui está curando, tá? Não preciso gastar milhões fazendo pesquisa para chegar à mesma conclusão, porque eu vou me dar mal, ou seja, no sentido que eu vou me dar mal ao laboratório, ou seja, ele vai gastar uma fortuna para comprovar aquilo que provavelmente o pessoal já desconfia, tá? E ele vai perder dinheiro em relação ao concorrente. E o concorrente vai se dar bem sem precisar gastar nada. Ok? Então é isso que o pessoal tem que entender. Tá bom? E o último aspecto, tá? É quanto elas
não fazerem essas pesquisas científicas para remédios já existentes. Elas só faria sentido para elas fazerem pesquisas sobre remédios que elas mesmas criassem, tá? Então, vou fazer um remédio contra o Covid-19, tá? Existe a cloroquina, existe o ivermectina e o remdesivir, vamos supor. Então, vem um laboratório X, não, eu vou fazer um remédio, vou investir para fazer um remédio que cure isso aí de uma forma bem mais rápida. Em vez de vocês tomarem por 3 dias o remédio, vai tomar uma cápsula, entendeu? E vai ficar curado. Ok? Então, esse é o objetivo desse laboratório. Só que ele vai ter que investir muito dinheiro, né? Vai contratar um monte de cientistas lá, químicos, né? Farmacêuticos e tudo mais, uma estrutura gigantesca para poder dar conta dessa missão. E que não é certa de ocorrer. Ou seja, é um tiro no escuro. Vai jogar milhões, vai jogar uma infraestrutura toda nesse objetivo e não é certo que isso vai acontecer. Olha só, e ele só pode fazer isso almejando um lucro maior, ou seja, que o preço daquele remédio que ele venha fabricar, né? Ou seja, criar, seja bem maior do que a hidroxicloroquina e a ivermectina, tá? 3, 4 vezes maior, para compensar todo o investimento que vai fazer. E outra, para conseguir esse objetivo de fazer um remédio maior, mais caro, para ter um lucro maior, ele necessariamente, sem sombra de dúvida, ele tem que fazer um remédio que seja muito mais eficiente do que a hidroxicloroquina e a ivermectina para curar a pessoa do Covid-19. Ou seja, tomar apenas um comprimido, a pessoa já sai pulando de alegria, curada e tudo mais. Tem que ser um negócio desse tipo. Senão a pessoa não vai querer pagar mais. Ela vai querer optar por um remédio que ela já conhece, está mais famoso, que vai demorar um pouquinho mais para curar, né? Mais uns 2, 3 dias. Porém, ela não vai gastar muito mais para ficar curada. Entendeu? Ela vai pagar apenas R$60. Enquanto o outro vai ter que pagar 200, 300 reais. Então, ela vai optar por um outro. Mesmo porque a maioria das pessoas não tem esse dinheiro todo. Correto? Então, é isso, gente. Essa questão da comprovação científica esbarra justamente nesse problema econômico que os laboratórios farmacêuticos não têm interesse nenhum de fazer essa pesquisa científica para comprovar a eficácia da hidroxicloroquina. Basicamente isso, ok? Então, falado isso, eu acho que vocês entenderam. Então, muito obrigado e até a próxima.